Deus. Nós vamos nessa noite abrir as nossas Bíblias no Salmo 37, versículo 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Muitas vezes esse salmo já traz coisas nas nossas vidas que nós, como servo de Deus, quando diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Mas às vezes tem circunstâncias nas nossas vidas que a gente não faz isso. Eu tive uma experiência por essa noite, uma coisa que aconteceu comigo. E às vezes, mesmo você sabendo que você pode fazer aquilo e pode confiar naquilo, às vezes você até nega esse confiar no Senhor. E a minha esposa passou muito mal. E eu estava um pouco meio cansado, e aí eu deitei na cama e ela começou a gemer. E eu não tinha como fazer nada, não tinha um remédio, não tinha como nada. Aí Deus disse assim: então ore. E aí eu botei a mão na cabeça dela e orei. E a dela dormiu. Depois foi de madrugada, ela acordou e falou: melhorou. Então, quando a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará, mas é tudo nele que ele fará. Qualquer coisa que você precisar, qualquer coisa que estiver ao alcance, que você entender que você necessita, Deus está disposto a fazer para você. Aí você pode falar: mas eu não sou rico. Nós não somos ricos, mas Deus pode fazer através de você. Deus pode fazer muita coisa através de você. É porque nós talvez esquecemos de confiar nisso, no poder de Deus. Muitas vezes eu já experimentei isso, muitas vezes, né? Às vezes a gente acha porque a gente é marido ou é esposo e não pode fazer isso porque Deus talvez. Não, você não pode, mas Deus pode fazer isso. Basta que você confia naquilo que você está fazendo. Não importa se a pessoa está crendo ou não, mas você crê. Você crê em Deus. E por isso a pessoa é abençoada. Né? Que Deus possa nos abençoar. Santo, bendito e soberano e eterno Deus. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por ter nos proporcionado, Deus. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Porque nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor é tão bom para conosco, Deus, que nos delegou possíveis direitos de orar por uma pessoa e ela ser curada, Senhor. Não para nos levantar os nossos egos, nem para dizer que somos melhores do que os outros, mas o Senhor é o Deus que age nas nossas vidas. Quando nós entregamos os nossos caminhos, as nossas vidas ao Senhor, o Senhor faz o impossível em nossas vidas. Por isso eu sou muito grato, eu agradeço e abençoo Deus esse culto nessa noite. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém?
Que venha abençoar a vida de cada um, Pai.
Graça e paz, boa noite. Amém. Poderia sentar? Diga hoje. Só um minutinho. A palavra que Deus colocou no meu coração para a gente refletir aqui nesse momento é também o Salmo 37, só que lá no 25. Isso aqui é um desafio para a gente. É um desafio a viver olhando para trás, contando as bênçãos. Um desafio a estar sempre enxergando Deus na sua vida. Aqui, o salmista fala assim para a gente: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É certo que teremos altos e baixos na vida, é certo que teremos aflições, mas também é certo que teremos Deus. Ainda mais certo ainda é que teremos Deus para caminhar conosco. E a gente muitas vezes só vai perceber isso quando a gente já passou. Porque na hora da dor a gente está ali reclamando, está chorando, às vezes nem está enxergando a luz no fim de tudo. Mas depois que a gente passa, muitas vezes a gente nem agradece. O que é um baita do erro perante o nosso Senhor. Mas um dia a ficha cara, esse salmista aqui traz a recordação para a gente estar sempre reativando a nossa fé. Um dia você e eu vamos olhar para trás e vamos dizer assim: não tem como Deus ter me abençoado, me agraciado, ter derramado tudo de bom na minha vida. Não tem como. Porque eu trilhei caminhos que só eu sei, dificuldades que só eu vivi. Não tem como. Mas mesmo assim Deus foi bondoso comigo, honrou a minha fé e me sustentou em toda essa jornada. E aí fica o desafio para a gente, né? A gente quando traz aqui o casal Pilácios, a igreja está pedindo dinheiro. Não, a igreja não está pedindo dinheiro. A igreja está pedindo que você exerça a sua fé perante a Deus. Que a contribuição que você apresentar será aquela que a gente vai administrar. E que assim Deus retribua as bênçãos para a sua vida ainda mais. Amém? Senhor, a gente, nesse instante, Senhor, quer clamar ao Senhor, dizendo, Pai, que não é, Senhor Deus, pela nosso singelo esforço, Senhor Deus, que apresentaremos aqui. Não é, Senhor. Não é, Senhor Deus, por nada material que a gente possa apresentar na tua presença, Senhor. Não é. Mas, Senhor, é o reflexo da fé que o Senhor coloca no nosso coração.
que nos faz, Senhor, devolver, Senhor, o que é teu, Senhor. Ó Deus maravilhoso, continua, Senhor Deus, fazendo transbordar, Senhor, os nossos celeiros, Senhor, para que a gente esteja sempre aqui, Senhor Deus, podendo contribuir ao Senhor, podendo, Senhor Deus, sustentar a tua casa, Senhor, fazendo, Senhor Deus, que ela venha prosperar, assim como o Senhor faz prosperar a nossa vida. Ó Pai, Senhor Deus, não porque merecemos, eu já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Nós temos uma avó de Sarinha que ajuda nós, que faz bom sucesso. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, feliz sentar. Meus irmãos, a graça e a paz, que Deus seja glorificado em tudo que a gente fizer aqui, continua fazendo, né? E ainda que nós faremos. Então, louvado seja Deus, aleluia. Uma coisa eu aprendi, eu trabalhei 3 anos nas escolas e eu não tinha muita afinidade com o público infantil. O meu papel era outro, a gente trabalha lá no militarismo, né? O pessoal lá, barbado, e aquela situação às vezes bastante turbulenta, né? Nem tanto, né? Mas quando a gente fala de militarismo, a gente tem falando de turbulência, não sei porquê, né? Nós somos meio ogros. Realmente nós temos um jeito assim, bem espalhafatoso às vezes, né? Vamos dizer assim. Mas é porque faz parte da liderança, né? Imagina você chegar para alguém e falar assim, moço, vai lá e faz, vai, né? Senão não acontece. Aí eu fui trabalhando no infantil, aí certa vez eu fui lá ser jurado no negocinho lá, umas crianças uns 10 anos, assim. Aí eu acabei de negocinho, tudo meio mal feito assim, tá? Aí eu olhava, aí a coordenadora me olhou assim e falou assim, Marcelo, tá ótimo, é o jeitinho deles. Isso eu guardei no meu coração. A coordenadora Gorete falou assim, eu guardei no meu coração, é verdade, né? É o jeitinho deles, né? E é o jeitinho até que a pessoa se torne ali um ser humano adulto, capaz de resolver também as suas questões. Então, por isso que Cristo fala, né, as crianças têm prioridade. Elas têm preferência e, no contexto ali de Jesus, elas, devido à pureza do seu coração, né, da sua inocência, elas têm até um acesso um pouco melhor que o nosso, às vezes, a Deus, vamos pensar assim, por causa da sua maturidade. Então, a oração da criança é a coisa mais linda que tem. Porque parte do coração, né, da pureza, da ingenuidade, que enxerga o mundo ainda da beleza, né? Não está contaminado muitas vezes pela nossa visão de mundo. Aí ser adulto é tudo de bom e tudo de ruim. Porque a gente começa a enxergar o que é bom e o que é ruim no mundo, né? E essa coisa ruim no mundo às vezes contamina. Por exemplo, amamos todos os hinos, mas o livro que a irmã Vanessa trouxe é aquele livro das antigas, né? Aquele livro alegre, aquele livro que retrata bastante da inocência do campo, né? E eu acho muito legal. Eu acho muito legal e eu acho que a gente precisa vibrar não só com a espiritualidade, mas vibrar também com aquilo que demonstra bastante a nossa ingenuidade diante de Deus. Vamos seguir? João 6, 25 a 40. João capítulo 6, de 25 a 40.
e andando sobre o mar, e andaram sobre o mar, Jesus continuava sendo procurado pela multidão que não se dispersava. Muitos estavam perto de onde Jesus tinha orado e feito o milagre. No entanto, quando olharam para a praia, viram apenas um barquinho que levava os companheiros de Jesus, menos ele. Então, continuaram à procura dele por ali mesmo. No dia seguinte, retornando em seus barcos, chegaram a Cafarnaum e ali o encontraram. Curiosos, perguntaram: Mestre, quando foi que chegaste? Jesus respondeu: Eu sei porque vocês estão à minha procura. Não foi por causa da minha mensagem, mas foi por causa do milagre dos pães que vocês comeram e se satisfizeram. Meu desejo é que vocês não fiquem correndo atrás de comida. O mais importante não é a comida que se estraga, mas a comida que alimenta para sempre, saciando de uma vez por todas. A vida eterna é a comida que eu quero dar a vocês, conforme o desejo do Pai eterno, claramente demonstrada por meu intermédio. Alguns responderam com uma pergunta: o que o Deus eterno nos manda fazer? Jesus afirmou: Ele espera que creiam nele, porque foi ele que me enviou a vocês. Ouvindo isso, perguntaram: que milagre farás para que creiamos em ti? Lemos nas Escrituras o que Moisés fez quando alimentou o povo com o pão descido dos céus. Consegue fazer a mesma coisa? Jesus respondeu: vocês estão enganados. Não foi Moisés que fez descer o pão do céu para aquela gente toda. Foi o Deus eterno, que é do Pai. E agora, eu sou o alimento que desce do céu e faz a vida ter sentido. Então eles disseram: Mestre, queremos comer sempre desse pão. Jesus explicou um pouco mais: vamos lá, eu sou o pão da vida. Por isso, quem me segue jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. E eu disse isto, mas vocês não aceitam, embora eu esteja frente a frente com vocês. Eu vim para ser o pão que todos os que creem comam e se saciem para sempre. Recebo com alegria, sem deixar ninguém de fora, a todos os que vêm a mim em busca do pão vivo, que sou eu. Jesus acrescentou: eu vim do céu para fazer o que o meu Pai eterno me enviou para fazer. E ele deseja que eu receba a todos nesta vida aqui e na vida após a morte. Pela vontade do meu Pai, todo aquele que me conhece e crê em mim tem a vida eterna, que começa agora e prossegue após a morte. Já chegou no 35 aí? Vai entrar em 40? Ah, tá certo, parou no 40, né? Parou? Então é aí mesmo. Aqui nessa versão transformadora, o último versículo fala assim: ó, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa aqui é a versão bem mais tradicional. Vamos falar com Deus. Senhor, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, diante da Tua palavra, Senhor, e sendo confrontados, ó Pai, por ela. Ó Pai, que ela venha, Senhor Deus, nos exortar, Senhor. E venha, Senhor Deus, nos animar a continuar, Deus, com a cabeça firme de fé, Senhor Deus, e caminhando na Tua presença, Senhor. E que nós possamos continuar com os olhos firmes em Cristo, que é o autor e salvador da nossa vida. Aqui nesse instante, Deus, tenha misericórdia desse servo aqui que nos fala, pois é pecador. E aqui, humildemente, Senhor Deus, se coloca à tua disposição para poder, Senhor Deus,
levar a mensagem que o Senhor quer de falar no coração, na tua igreja e no meu também. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Quem Jesus verdadeiramente é? A partir desse relato aqui do Evangelho de João, Jesus começa a realmente abrir as cortinas do grande teatro da salvação, para poder mostrar para o seu povo e convidar a fé, uma fé salvífica, uma fé transformadora, uma fé que desvenda os olhos e faz não apenas enxergar o natural, mas viver e caminhar também pelo sobrenatural. Vamos pensar aqui no contexto desse texto. A gente vê aqui que na história os homens procuravam Jesus porque estavam impressionados com mais um sinal bem palpável, né? Pão, um sinal bem gostoso. Pão, quem aqui não gosta de pão? Alguém não gosta de pão? Eu acho que pão é agradável a todos, né? A gente pode até falar assim, por conta das restrições alimentares. Hoje em dia já inventaram um monte de coisa. Que o pão ele causa inflamação no organismo. Eu não sei vocês, mas eu não consigo ficar sem comer o pão. O dia que eu não como o pão, eu fico triste. Se eu ficar sem almoçar, não tem problema não. Jantar, rapidamente me ajudei. Mas se eu não comer um pão durante o dia, meu dia não está completo. E não precisa ter queijo, não precisa ter presunto. Eu fico satisfeito com a margarina mesmo. Para você ver como é que Deus trabalha nesse ensinado para a gente, né? Jesus era Deus, eu estou falando aqui de coisas esplendorosas, capaz de fazer os nossos ouvidos, né? Retinir de tanta beleza, nosso coração vibrar de tanta emoção. Mas Jesus ele trata a gente no nosso entendimento. Olha, ele fala de pão, ele fala de água, coisas bem normais, né? Todos nós temos que ingerir água, pelo menos 2 litros por dia. Todos nós precisamos ter que ser um pedaço de pão por dia. Senão a gente não ficar em pé. Todos nós nos agradamos da luz. Embora a nossa luz é moderna, naquela época era algo talvez um pouco precário e caro, né? Então, Cristo ele fala de uma maneira que a gente possa compreender. E aqui ele vem fazendo sinais bem claros, né? E multiplicou pães. Ele fez um milagre para a gente impressionante, né? Você já pensou? A gente está todo mundo aqui e do nada Jesus aparece, daqui a pouco está todo mundo tomando aquele belo sanduíche. Não é? Assim? Ninguém chegou a uma toca para entregar. É realmente algo impressionante. Aí a gente pode falar. Jovens que ficam lá no meio ali, né? Aquele negócio lá de Harry Potter, tem aquelas coisas lá, às vezes até medonhos, tem uns filmes ali que são malucos, mas são medonhos, né? Quando eu fui ver um filme que eu vi lá no cinema, olha, um show de efeitos especiais, mas, sabe, se a pessoa for olhar na razão, você sai de lá atemorizado, porque Jesus, né? Tanta magia, tanto não sei o que, homem caindo em abismo, criaturas. Olha, eu não sei nem o nome do filme de tão assustado que eu fiquei, tá? Quando eu vejo na internet ele passando por mim, esse negócio não tem pelo menos olhar, cara. Eu sempre perdi meu tempo assistindo aquele filme. Realmente eu não gosto, eu não sei porquê. Eu não gosto dessas coisas assim, a lá Harry Potter, não. Nunca assisti Harry Potter.
Não tem nada contra quem já assistiu, mas eles sabem sem encontrar algo que surpreenda mais que a Bíblia. E a Bíblia? Aqui, olha, Harry Potter fez a participou. Jesus fez muito isso. Então, gente, sem recursos, Jesus multiplicou pães e alimentou ali uma multidão. Não foi um grupinho, uma igreja. Não foi aqui todo mundo na salinha confortável com ar-condicionado. Foi lá no ambiente hostil, ao relevo e à base da crise, né? Os apóstolos ali ficaram em crise. Deus do céu, Jesus, o que vai fazer? Até que aparece lá um menino com uma proteína e um pãozinho, e aonde Jesus está, um milagre acontece. E aquele milagre causou espanto, né? O milagre causa espanto. Eu sei que a gente canta, na presença de Deus eu pulo, na presença de Deus eu. Olha, se Deus aparecer aqui agora, a gente vai cair de cara no chão e vai ter medo até jogar. Essa é a verdade. Ah, mas os poetas cantam. Ó, se Deus aparecer, a gente vai ficar com tanto medo que a gente vai se jogar no chão e vamos ficar esperando, né? Esperando o que vai acontecer. Aqueles homens ficaram impressionados, aquela multidão ficou impressionada. Tanto é que os apóstolos foram embora e Jesus não conseguiu pegar o caramba no barquinho. Olha a situação. A gente já viu ali o lago da Galileia, né? Imagina Jesus ter que dar aquela volta toda lá, vai dar uns 2 dias para dar aquela volta toda no lago. Vai dar uns 15 ou 20 quilômetros, sei lá. O barco foi, não sei porquê. Eu pensei assim, aqueles apóstolos eram uns apóstolos assim, bem coração de pedra. Por que eu vou embora para largar o chefe ali? Não existe isso. Se ela lá no quartel, tem uns 5 caras presos mesmo, sabe? Ele está preso. Como você vai deixar o general e vai embora para o barquinho? Não sei, eu me estava na cabeça. Também se esses dias me mandou, deixa eu falar, esses dias me mandou, eles irem, né? Esses dias me mandou, eles têm que obedecer, né? É diferente. Mas, comentários à parte, aqueles homens ficaram lá, cercando Jesus, impressionados com aquela situação, e o barquinho foi embora. E as coisas foram acontecendo. E se a gente pegar esse texto, lá aquele povo começa a concluir. Qual foi a conclusão que eles tiveram? Gente, que momento maravilhoso, né? Olha, a gente estava aqui, Jesus falando, o nosso coração ardendo. Lembra de Filipe lá descendo com os homens lá, quando Jesus está falando, o que eles falaram assim? Você percebeu que o coração é ardendo com essa pessoa aqui falando do nosso lado? Mas a gente só percebeu que era Cristo quando ele fez ali, né, a partida do alimento. Aí a gente percebeu que era esse Cristo. Aí Cristo, ó, não está lá? Depois da ressurreição? No caminho de Emaús, se eu não me engano? Não é? Não foi assim mais ou menos? Se eu estiver errado, vocês puxam meu dedo. Então, gente, aquele povo foi impressionado. E eles começaram a falar assim, gente, olha que maravilha, ouvimos as palavras maravilhosas. Aí saímos daqui alimentados, e ninguém sabe dela, saiu aquela coisa maravilhosa. Imagina que pão maravilhoso, um pão tão gostoso. Ninguém falou isso, tá? Mas lembra do vinho? O vinho, quando eles tomaram o vinho de Jesus, o que o mestre falou? Mas como é que pode guardar o melhor vinho no final? Não é? Imagina o pão de Jesus, vai ser aquele pão, sabe? O melhor pão do universo. Então, gente, eles começaram a falar assim: esse homem é muito poderoso. Ele é quem? Quem? É o Messias de Israel. Opa! Vamos pensar igual judeu. Se ele é o Messias de Israel, logo a gente tem um rei. Se ele é o rei, logo a gente tem um general. Se ele é um general, logo a gente vai cortar esses romanos para descer esse morro, sair correndo aqui
estamos libertos, estamos livres da opressão, da humilhação romana, estamos livres desses incircuncisos, estamos livres desse monte de problema e teremos paz em Israel. Israel vai voltar a dominar toda essa região. Olha a cabeça deles. Olha, tudo de bom, né? Tudo de maravilhoso. Tudo de impressionante. Olha. E aí passou-se o dia, eles perceberam que Jesus sumiu. No outro dia, o que eles foram fazer? Gente, vamos lá, cadê o homem? Ele achou o homem. Como que ele foi embora se não tinha nenhum barquinho aqui? Para onde que ele foi? Vamos pegar o barquinho e vamos lá. Quando eles chegaram lá, eles encontraram Jesus lá em Cafarnaum. Lembra que Jesus, embora seja nazareno, ele resolveu morar no litoral lá, na cidade de Cafarnaum. Então Jesus foi para Cafarnaum. O texto diz que ele andou sobre o mar. O texto de João não cita Pedro, mas diz que ele andou sobre o mar, diz que ele encontrou o barquinho, diz que os apóstolos ficaram assustados, mas ele pisou, ou seja, ele entrou no mar, foi até lá com eles. Está tudo no texto lá na frente, um pouquinho antes, lá atrás. Né? E aquele povo chegou lá e olhou para Jesus. Mas como assim? Vamos me parar aqui. Como? Como tinha barco lá para dar essa caminhada para demorar um dia e meio? Como? Mas a ficha não cai, né? Os olhos espirituais não caem. Como? Como que o pão aparece? Como que o peixe aparece no cesto? Como que 5.000 pessoas comem? Como que Cristo some e reaparece do outro lado do mar? Como? Sinais, milagres, maravilhas, prodígios de alguém que tem um poder que não é natural, que tem um poder divino. Mas a ficha daqueles outros não caiu. Então Jesus partiu logo para o confronto. Não um confronto de briga, certo? Mas um confronto de mudança de mente. Lembra o apóstolo Paulo, em Romanos 12, que ele fala para a gente? Que nós temos que renovar as nossas mentes. Estou tentando lembrar o versículo aqui. Mas é alguma coisa assim. Precisamos renovar as coisas a partir do nosso entendimento, porque nós conhecemos a Cristo. Então, Jesus começou a propor para aqueles homens que eles pudessem ter um novo entendimento. Por quê? Eles viram milagres, eles viram prodígios, eles viram sinais, e o que eles queriam? Em geral. O que eles queriam? Mais pão. O que eles queriam? Um rei. O que eles queriam? Gente, eles queriam alguma coisa de espiritual. Jesus não veio trazer nada de material para a gente. Nada. Jesus não promete nada de material para nenhum de nós. Inclusive, ele chega para uma certa pessoa ali e fala assim: ó, as raposas têm pombinhos, os passarinhos têm ninhos, mas eu não tenho nem aonde reclinar minha cabeça. Ele não promete nada de material para a gente, porque o objetivo de Jesus não é que a gente receba bênçãos materiais. Não que nós não recebamos. Mas o propósito principal da mensagem de Cristo não é essa. O propósito da mensagem de Cristo é tocar aonde só Ele pode tocar. É na nossa alma. E Jesus, percebendo que esse conforto deles era apenas material, percebeu que eles não tinham percebido a sua mensagem proclamada, então partiu para esse confronto. E aí eu quero trazer aqui um ponto para a nossa reflexão. O psicólogo Abraham Maslow, ele diz que nós temos algumas necessidades enquanto seres humanos. E nós interpretamos o mundo
seja o trabalho, seja o nosso relacionamento familiar, seja o nosso relacionamento com amigos, seja o nosso relacionamento comercial. Nós interpretamos tentando satisfazer essas 5 necessidades básicas humanas. A primeira delas é a necessidade que eles chamam de fisiológica. Qual é a necessidade fisiológica? Qual é a nossa primeira necessidade? É sobreviver. E nós, como seres humanos, somos muito fortes e precisamos comer todos os dias e beber água constantemente. E se cair uma chuva, a gente pega uma gripe, nós precisamos de um lugar para esconder a cabeça e de um pouco de comida e um pouco de água. Necessidades primordiais de qualquer ser humano. Então nós, no nosso estilo de sobrevivência, vamos sempre buscar atender essas necessidades, antes de qualquer outra. Aí a gente começa a entender aqueles homens que foram procurar Jesus, quando eles estavam vivendo ali na sua humildade, né? Eles estavam buscando Jesus porque Jesus, além de entender necessidades básicas, quem é que não quer ter a segurança de um rei? Quem é que não quer ter alguém que pode proporcionar aí o sustento? Quem é que não quer ter essa tranquilidade do seu dia a dia? Todos nós. A segunda necessidade é proteção contra os perigos, a estabilidade financeira. A terceira necessidade, afeto, pertencimento, relacionamentos interpessoais. A quarta necessidade é estima, que envolve reconhecimento, respeito. E a última necessidade é a autorrealização. A gente pode dizer assim, concretizar os nossos sonhos. Aí eu quero trazer para a gente essa questão. Aqueles homens procuravam Jesus porque eles queriam pão, eles queriam atender a sua necessidade primordial ali, certo? Que é alimento, que é algo material, que é aquilo que vai nutrir o dia a dia, que vai encher o organismo de energia. Mas muitas vezes nós, pela busca da sobrevivência, nós pela busca de segurança, nós pela busca de aceitação, nós pela busca de autorrealização, nós pela busca de estima, a gente se afasta de Deus. E aí está o problema. E se a gente se afasta de Deus, a gente termina correndo pecado. Aqui está uma reflexão que eu quero trazer. Olha, nós podemos sobreviver. Sim, devemos. Mas em nenhum momento esse instinto de sobrevivência pode entrar pelo caminho do pecado. Então, a gente precisa ser ético, tanto com o nosso próximo, tanto quanto com o nosso Deus. Por exemplo, não devemos roubar para sobreviver. Nada justifica que a gente roube para sobreviver. Porque quando eu estou roubando a lei, está ofendendo o meu próximo, eu estou descumprindo a lei de Deus. É uma questão espiritual e moral. Isso é só um exemplo. Olha, se proteger contra os perigos físicos e ter um emprego, um dinheirinho para as emergências, tranquilo, mas sem vender a alma. Então, na minha sobrevivência, eu não posso fazer qualquer coisa. Por exemplo, eu vou vender droga porque eu tenho que sobreviver. Vou me prostituir porque eu tenho que sobreviver. Porque eu tenho que me proteger esse tipo de coisa. Aí isso aqui envolve as amizades. Olha, eu posso ser afetuoso, companheiro, amigo, participar de uma comunidade e ser uma pessoa com um excelente relacionamento com todas as pessoas, um verdadeiro queridão. Isso é muito bom, mas eu não posso abrir mão de valores, princípios, especialmente da lei divina. Eu não posso, para me agradar um amigo,
topar qualquer coisa. Eu posso topar qualquer coisa, porque antes de tudo tem Deus para agradar. E se vamos amigos, mas eu fico sempre com Deus. E eu digo até mais. Muitas vezes nem é seu amigo. Porque amigo não te afasta de Deus. Você pode angariar reconhecimento, respeito, mas manter-se na caminhada com Deus. A gente pode fazer isso. Eu posso ser uma pessoa respeitada, ser um ótimo profissional, ser uma ótima dona de casa, ser um ótimo crente, posso ser um ótimo em tudo. Eu posso ser aquela pessoa louvável em todos os pontos da minha vida e continuar caminhando com Deus, sem pisar em ninguém, sem usurpar nada de ninguém. E por último, a gente pode sonhar e realizar os nossos sonhos por atingir os nossos objetivos pessoais. Precisamos ter objetivos pessoais, precisamos querer estudar, precisamos querer ter ali um propósito na vida. O Provérbios fala assim, ó, vai ter com a formiga o preguiçoso. Em momento nenhum, Deus convida ninguém ao ócio. Nenhum. Eu sei que é ótimo ficar ocioso, né? É maravilhoso ficar ocioso. É maravilhoso dar aquela sentadinha no sofá. É maravilhoso você deitar numa rede e contemplar ali, né, no fim de tarde. É ótimo, também gosto. Mas o convite de Deus é que a gente seja ativo. O apóstolo Paulo fala assim, ó, quem não trabalha não coma. O apóstolo Paulo é bem duro. Então, gente, a gente pode e deve realizar os nossos sonhos pessoais. Isso nos mantém motivados e vivos. Mas precisamos glorificar a Deus por todos eles, por todas as nossas conquistas, por todos os nossos objetivos alcançados. Porque é Deus que está com a gente e sem Ele a gente não conseguiria chegar lá. Isso aqui está falando para a gente ver que Cristo partiu aqui para um confronto ali para aqueles homens. Qual foi o confronto que Cristo trouxe para aqueles homens? Jesus aproveitou para direcionar o foco. Pessoal, peraí, eu não vim aqui falar e trazer pão para vocês. Eu não vim aqui trazer satisfação material para vocês. Eu vim aqui para matar a fome espiritual. E ele fala assim, ó, Moisés não deu pão nenhum para vocês. Moisés não deu pão nenhum para vocês. E aqueles homens citam a Bíblia, mas ó, na Bíblia fala, né, a palavra de Deus fala que Moisés deu pão para a gente. Eles citaram a palavra, citaram o texto bíblico, assim, Moisés trouxe o pão para a gente lá na jornada do deserto, e a gente foi saciado com aquele pão. E você vai trazer o que para a gente? E Jesus fala assim para eles, mas a gente vai ensinar para vocês. Da onde foi que vocês tiraram esse entendimento? Por acaso Moisés tem poder para fazer isso? E aqueles homens pararam, tiveram que dar um passo atrás. Né? Peraí. É verdade. Né? É verdade. Mas ele jamais teria condições de fazer o mar vermelho abrir. Mas ele jamais teria condições de retirar qualquer uma daquelas pragas lá do Egito. Mas ele jamais teria condições de sustentar o povo 40 anos no deserto. Mas ele jamais, mas ele era um homem como qualquer um de nós. Com esse confronto, Deus está demonstrando que às vezes a gente precisa ser impactado. A gente precisa às vezes ser questionado para que a gente
passe a refletir sobre aquilo que a gente está vivendo, sobre os nossos passos. Eu sei que a gente não gosta de ser confrontado. A gente não gosta, a gente é o mais certo do universo. Se tem uma pessoa mais certa do universo, sou eu. Aí quando alguém fala que eu estou errado, não, não tem coragem de falar que eu estou errado. Ah, tira! Olha a situação. E Cristo chega para ele assim, olha, vocês estão literalmente enganados. Reflitam o que vocês estão fazendo. Olha só. Jesus andou sobre o mar. Moisés trabalhou lá na questão do Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abriu. O sinal tem um ponto de ligação com o outro. Jesus não fez o Mar Vermelho abrir. E nem fez o Mar da Galileia se abrir. Mas ele esplendorosamente caminhou sobre aquele sinal. E aqueles homens perceberam isso. Só vão enxergar com seus olhos espirituais. No deserto, naqueles 40 anos lá de jornada, eles foram supridos com o pão que veio do céu. E aqueles homens ainda comentaram: olha, Moisés trouxe para esse pão aí. E você? Jesus, ele, no milagre dos pães, ele fez pão e proteína. E Jesus aqui inaugura mais um ponto para a gente refletir. Jesus inaugura a nova jornada pelo deserto da fé, que é para nós caminharmos nessa jornada. Jesus é o pão da vida que nós precisamos alimentar a nossa alma para caminhar nessa jornada da fé. E ela vai terminar onde? Lá no versículo 40, e que ele diz: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e ele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. No último dia. Quando vai ser o último dia? Só Deus sabe. Nenhum de nós sabe. Só Deus sabe. Então, o Senhor Jesus, ele está aqui fazendo também aqui uma menção à libertação do Egito. Uma menção à Páscoa que viria à frente, onde ele, com o seu próprio corpo, seria lá crucificado, para ser ali o Cordeiro de Deus por nós. E aqui ele começou a caminhar pela fé conosco e nos dizer que nós poderíamos entrar com ele nessa jornada. Mas é uma jornada da fé. É uma jornada onde ele seria o pão vivo que desceu do céu, para poder nos sustentar em toda essa caminhada. Todo aquele que se alimentar desse pão tem a vida eterna. É a promessa de Deus. Então, Jesus comenta mais ou menos assim: ó, vocês celebram que foram supridos naquela ocasião, que viram sinais incríveis, mas aquele pão ficou na história. E não foi Moisés que lhe deu. Moisés foi apenas um agente naquela ocasião. O que diz o primeiro mandamento mesmo? O que diz o primeiro mandamento? Pois é, né? O que Moisés está fazendo nessa história? Por que Moisés está sendo exaltado aqui nesse nome? Aí um ponto aqui espiritual, Jesus vai lá na alma e assim: olha, a gente conhece a lei, a gente caminha com Deus, a gente vai ao templo e também construímos deuses. Aquele povo adorava Moisés pelos feitos que deveriam Deus ser glorificado. Então Jesus coloca eles em xeque. Olha aí, ó. Vocês estão adorando
Deus que não é o Deus, que é o meu Pai. Jesus dizendo. Eu quero trazer também para a gente esse confronto. Volta e meia, a gente precisa vasculhar a nossa vida. Volta e meia, eu preciso vasculhar a minha vida. Mas vasculhar de que forma? Deus nos disse que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então nós temos total capacidade de refletir sobre os nossos atos e revê-los sempre que forem necessários. Tem um animal que ele não consegue rever os seus atos. Por exemplo, tem vários animais na verdade, mas tem um que a gente gosta de citar. Olha, o girico. O girico, ele nasce girico e morre girico. Ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo girico até morrer. Mas nós podemos olhar para os nossos atos, refleti-los e mudá-los. Toda vez que a gente perceber que ele não está agradando a Deus. E a gente precisa fazer isso constantemente, porque o inimigo das nossas almas trabalha para nos enganar. Tudo ali o povo de Deus caminhava com Deus, vai no templo e fala, olha, mas estava lá, sucintamente, atribuindo a glória de Deus a outro. E coitado de Moisés, não tem nada com isso, né? Moisés é culpado aqui da história. E aí fica pra gente essa situação. Se não me engano, lá os filósofos comentam o seguinte: se a gente tira Deus do centro da nossa vida, a gente coloca outro Deus. Por isso que a gente precisa estar sempre ligado com Deus. Porque é como se fosse uma lâmpada daquele de premiação, né? Deus tem que ser o número 1, né? Se a gente tirar o número 1 dali, a gente coloca outra coisa ali. E olha, várias vezes eu preciso, eu me encontro precisando tirar alguns deuses da minha vida. Porque a gente idolatra a casa, a gente idolatra a carne, a gente idolatra dinheiro, a gente idolatra filhos, a gente idolatra habilidades, a gente idolatra aparência, a gente idolatra nossa condição de saúde, a gente idolatra nossa força, a gente idolatra nossos dons espirituais, a gente idolatra até os apóstolos preferidos, a gente idolatra nas nossas denominações, a gente idolatra aqueles autores favoritos, a gente idolatra os nossos influenciadores digitais, a gente idolatra até mesmo quando ele entrar na internet. Quer ver uma coisa horrível hoje? Se o sinal do Wi-Fi acabar, se o G, sei lá, G5, G3, G5, isso aqui é negócio lá subindo do ar, a gente fica nervoso. Tem gente que tem tique entre paranoia, ansiedade, crise de ansiedade. Isso não seria também uma forma de idolatria? Ou a gente idolatra amigos, a gente idolatra a nossa cama quentinha. Eu falo isso porque lá no Rio Grande do Sul, sabe, quando estava 0 grau, e você está debaixo daquele cobertor assim, dessa pessoa assim, olha, é difícil sair dali, é difícil. Eu amava a hora de ir para a cama, cara, era maravilhoso. Termina virando uma idolatria. A gente passa a vida o dia inteiro pensando na hora de ir para a cama e ficar devagarzinho da pessoa. E o sofá? Hoje tem até na igreja de sofá. A gente idolatra mamães, a gente idolatra papais. Ou seja, tudo aquilo que a gente é dominado. Pensa no vício, né? Por que a gente tem que fugir do vício? Porque ele domina a nossa mente, domina o nosso coração. E tudo aquilo que domina a nossa mente e o nosso coração, ele está tirando o nosso foco do nosso senhorio, que é de Cristo. Quem tem que dominar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração é Jesus. É o Espírito Santo que vai nos guiar. Por isso que
fazer essa reflexão e eu me pego assim, olha, sutilmente, quando eu vejo, eu estou aqui nessa situação. Então fica ali o convite. A gente precisa. Por isso que a gente às vezes não lê a Bíblia, certo? Porque a Bíblia ela nos confronta. A Bíblia ela nos mostra aquilo que a gente tem que melhorar. E a gente às vezes não quer melhorar porque fica de estimação aqui, né? A gente cria esses deuses e vai criando eles, vai sustentando eles. Olha, poderia ter vários outros aqui, né? Vários outros. Na minha limitação, só consegui esses aqui. Mas a questão é, Jesus, ele começou a se revelar como sendo aqui a partir dessa passagem. E ele traz claramente para a gente que ele quer atender uma necessidade muito maior. Muito maior. Só ele, só Deus poderia fazer. Só Deus. A filosofia diz que o coração do homem tem um espaço que só Deus pode preencher. A gente vê o salmista lá no Salmo 42, espero que tenha acertado, ele fala que nós desejamos Deus assim como o nosso coração deseja Deus, assim como a corça tem sede de Deus, né? Assim como a corça anseia pela oportunidade de beber água. Nós temos essa necessidade de Deus. Só Deus pode atender a necessidade do nosso coração. Só Deus pode acalmar a nossa intranquilidade espiritual. E é por isso que Cristo vem dizer, olha, eu sou a luz do mundo. Ou melhor, eu sou o pão da vida. Porque ele está se revelando na sua natureza divina, ele está se mostrando como aquele que veio dos céus, assim como o maná, para poder nutrir as necessidades da nossa alma e acalentar os nossos corações. E eu quero fazer aqui um paralelo, mais um. Quando Jesus fala que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o Filho de Deus. Ele está usando o mesmo termo que Deus atribuiu a si mesmo lá em Gênesis. Quando Moisés perguntou para ele, não foi, irmão? Moisés perguntou para ele assim, qual é o seu nome? Eu sou. Aí ele fala assim, olha, diga que eu sou o que sou. Então, Jesus está fazendo uma remissão ao próprio Deus lá no relato de Gênesis. Eu sou. Ele é capaz, ele é o único que pode tocar lá no âmbito da sua vida, acalmar a sua alma, estabelecer a paz do seu interior. Ele é o único, e é para isso que ele veio. Quem Jesus realmente é? Por isso que a gente falou. Mas ele precisa ser Deus para você. Ele precisa ser Deus da sua vida. Ele precisa ser aquele que vai completar de forma a estabelecer no seu coração a certeza de que, a partir dele, em sua vida, você terá uma vaga na missão celestial que ele está reservando para mim e para você. Crer nisso e viver pela fé, até o dia que ele voltará para nos levar para morar sempre com ele. O que nós precisamos, além disso? Nada. Ele é suficiente. Única coisa que nós precisamos para chegar à missão. Que Deus assim suceda abençoar os nossos corações. Meus irmãos, eu também quero fazer oração
ver se mais alguém tem alguma coisa para orar, porque o Luiz disse que tinha uma pessoa que vinha até aqui na igreja que sofreu um acidente essa semana. O nome dele é Luiz. Eu também estou com meu tio. Eu estou com um tio. Ele não é muito velho, não, ele tem 60 e poucos anos, mas ele está com uma situação lá bem ruim. Sabe, ele está fazendo uma pesquisa lá da saúde dele, porque, assim, a cada 3, 4 meses ele tem que tomar lá um monte de sangue. E já tem uns 2 anos essa situação. E é um negócio estranho, né? Porque até hoje ninguém sabe o que ele é. Mas ele está lá internado de novo, porque já estava transparente já, e tiveram que dar um sangue para ver se ele vive mais um pouquinho. E até hoje os médicos não sabem o que é. O tio que é irmão da minha mãe. Então, eu queria orar com o meu tio, até peço para a igreja orar por ele também, mas ele vai ouvir. E aí a gente aproveita a hora também do Emerson. Você não tem Emerson. O pai do Emerson. O pai do Emerson? Seu irmão conhece o Emerson? Conhece ele? Ele diz que veio aqui no PG. Você conhece o Emerson? O Emerson vinha aqui sempre. O pai dele. É o Emerson? Então tá, mais alguém quer fazer um pedido? O meu cunhado tirou coisa. É Giovanni? Está internado também? Mais alguém quer fazer um pedido? O meu pai, Dário. Dário? Tá. Seu Dário, Giovanni, a Manisita, o Emerson, meu tio, a Armani. Mais alguém? Não? Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o pão da vida, Pai. É o Senhor que sustenta, Senhor, todo o nosso ser, e é por ti, Deus, que nós estamos aqui de pé. Se não fosse, Deus, a sua graça, o seu amor, se não fosse, Deus, a sua misericórdia, não estaríamos nem aqui, Senhor Deus, levantando esse clamor para falar com o Senhor. Mas, Senhor, sabemos que a tua palavra nos diz que o Senhor é o Criador de tudo. O Senhor, Deus, também é aquele Deus que fura. Nós dizemos que o Senhor é o médico dos médicos, assim. E nesse instante aqui a gente quer clamar, Senhor, e entregar ao Senhor as pessoas que a gente acabou de citar aqui, Senhor. Ó Pai, tem a irmã Aline, tem o irmão Emerson, Senhor, tem o pai do irmão Emerson, ó Senhor, tem o Giovanni, Senhor, tem o Dário, Senhor, tem o Valmir, ó Senhor, tem a Iva, meu Pai. Ó Pai, tem. Eu já esqueci, né? São todos nomes, você conhece, Senhor. Você conhece todos os nomes, Senhor. Você sabe todos aqueles que estão carecendo, Senhor, do teu socorro agora. Alguns, ó Pai, apenas um bálsamo, ó Deus, para a dor, e a tua presença, Deus, para que a restauração, Deus, seja logo, e que essa pessoa volte, Deus, às suas atividades normais. Mas outros, ó Senhor, o Senhor conhece, ó Pai. O Senhor conhece, Deus, os seus amigos, o seu interior, ó Pai. Pedimos que o Senhor, Deus, seja, Deus, o médico dos médicos, ó Pai. Não só para restabelecer a saúde, ó Pai. Mas que o Senhor também, Deus, venha, Senhor, trazer um diagnóstico, Pai. Para que essa pessoa possa ter um tratamento, Senhor. E se for a sua vontade, Deus, continuar a sua vida, Senhor. Se for para glorificar a educação do nome, Pai, continuar a sua vida, Pai. Nesse instante a gente vai estender aqui a nossa oração, Senhor Deus, para todos aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Seja o hospital adulto, Senhor, seja o hospital infantil, todos aqueles, ó Pai, que estejam lá, Pai, carecendo, ó Pai, um bálsamo espiritual, Senhor.
esteja, Pai, usando a equipe médica, Senhor, usando enfermeiros, ó Pai, usando toda a estrutura hospitalar, Senhor, para dar levando a cura, Senhor. Ó Deus, sabemos que lá muitas vezes tem pessoas, Senhor, desenganadas, ó Pai, que os médicos já decretam, Senhor, estado de morte, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor, ó Pai, é aquele que ressuscita mortos, ó Pai. Ó Pai, faz levantar no leito, Senhor. Ó Deus, ó Pai, faz com que essa pessoa desenganada, Deus, venha ter a sua estrutura, Senhor Deus, reorganizada, Senhor. Suas células, ó Pai, reorganizadas, ó Pai. Toda doença, Deus, caia por terra no nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, também pedimos por aquelas pessoas que estão atravessando por tratamentos, ó Senhor. Muitos, ó Senhor, lutam, ó Deus, contra o câncer, ó Pai. Muitos lutam, ó Senhor, por outras doenças, Senhor. Seja da área psicológica, Senhor, seja da área física, ó Senhor. Muitos, ó Pai. Ó Pai maravilhoso, esteja derramando a tua glória sobre cada uma dessas pessoas, aonde elas estiverem, ó Senhor. Ó Pai maravilhoso, faz com que o remédio funcione, Senhor. Faz com Deus com que o tratamento superfeito, Senhor. Ó Deus, manifesta a tua glória, Pai. O que a gente vem pedir nessa hora do Senhor, Deus, se manifesta de forma miraculosa, Senhor Deus, no meio do teu povo, Senhor, ao longo do Brasil e do mundo, ó Pai. Ó Pai, abençoa também aqui a nossa comunidade aqui, Senhor Deus, a comunidade da Pedra do Angolá, Senhor. Derrama a tua glória sobre esse lugar, Senhor. Ó Deus, então os seus anjos, ó Deus, ao redor de cada lar aqui, Senhor. E ó Pai, faz com que aqueles que não venham te conhecer ainda, Senhor, que venham, Deus, Senhor, se entregar, Senhor Deus, a Ti, reconhecer o Teu Senhorio, Senhor, e ter a sua vida transformada pela fé em Cristo, Senhor. Pai, nós pedimos ainda, Senhor, pelo nosso regresso, Senhor, para as nossas casas, e, Senhor Deus, nos leve na santa paz, Senhor, e que amanhã, ó Senhor, que nós possamos levantar, Senhor Deus, glorificar o teu santo nome e seguir, Deus, nas nossas vidas, ó Pai, nos nossos estudos, ó Senhor, e nas nossas atividades, Senhor. Mas que em todas elas possamos glorificar o teu santo nome. Pedimos isso a Deus, não porque a gente merece, porque somos falhos, fracos, pecadores, mas é, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor, pode se sentar. Eu vou estar passando os avisos para os irmãos. Quarta-feira, nosso culto de oração às 19h30. O pastor Marcelo tem estado à frente. Os irmãos são mais que bem-vindos para participar. Sábado tem os jovens. A gente não decidiu o local ainda, mas a gente já tem o grupo, a gente vai conversando, a gente vai mandando os convites. E para vocês ficarem atentos, né? Mas sempre são os sábados, uma vez, uma semana sim, uma semana não. E o mais importante é que na quinta-feira, dia do trabalhador, feriado, todo mundo em casa, descansando, a gente vai ter a assembleia aqui na igreja. Então, é muito importante que os membros da igreja, os líderes dos ministérios, estejam aqui presentes para participar. Vai começar às 19 horas. A irmã Vanessa vai passar algumas informações sobre como é que a gente vai fazer, ela vai passar no grupo dos líderes, mas os irmãos que são membros, que frequentam aqui a igreja, é importante que vocês participem, porque é o momento onde a gente discute certas coisas, a gente planeja outras coisas, a gente toma algumas decisões. Então, os irmãos que às vezes pretendem congregar aqui na igreja, é importante que os irmãos participem, para vocês estarem cientes do que tem acontecido aqui na igreja. Tem momentos onde a irmã Vanessa, nossa tesoureira, ela dá um relatório das entradas que a gente recebe nas ofertas, nos dízimos, do que foi gasto, do que foi investido. Os ministérios também falam sobre o que tem acontecido, o que vai acontecer, o que não pode mais acontecer, sugestões. Por isso que é importante que os membros participem. Eu tenho uma sugestão que seria interessante colocar no culto, fazer dessa forma. Então, que os irmãos venham participar deste
vai ser? Quinta-feira. Que horas vai ser? 19. Todo mundo vai trazer comida? Eu gostaria de chamar a diaconisa Fátima para estar fazendo a oração final com nós. Que os irmãos fiquem de pé para a gente estar orando. Boa noite, irmãos, que a paz seja com todos, amém? A palavra de Deus diz que o Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito para que nós não tropecemos com o nosso pé em terra. Para que essa semana, esse mês que vai começar essa semana, seja abençoada. Nós não corremos nenhum perigo, nenhum mal chega à nossa família, à nossa tenda. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, entreguemos esse culto a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todos que estão aqui, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada família que aqui está representada, Senhor. Que o Senhor cure, que o Senhor liberta aqueles que precisam de libertação, Senhor, e de cura, Senhor. Que o Senhor venha abençoar com os seus anjos, Senhor. Que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito para que nenhum perigo chegue à nossa tenda. Em nome de Jesus, e que essa bênção permaneça e nos acompanhe essa semana e esse mês. Em nome de Jesus. Que o Senhor vá em paz, que o Senhor nos acompanhe.